Olá pessoal, bem antes de começar a teoria, eu vim explicar melhor porque não foi lançado o vídeo no dia 1 como eu sempre faço. Bem, eu comecei a trabalhar de manhã às 6 horas da manhã até meio-dia e eu tinha aula de tarde e nessas semanas foi muito trabalhos e provas no colégio e muita coisa no serviço. Desculpa data, então bora pra teoria. No último episódio, Zila ajudou os 7 pecados capitais na luta contra os cavaleiros sagrados e Zila se juntou com os 7 na aventura. Fim do pequeno resumo. Voltando para a história com Zila. Zila estava deitado em cima da taverna, tirando um pelo cochilo até que alguém começa a gritar seu nome. Então Zila abre um olho para ver quem era o infeliz que estava interrompendo seu sono. Então Zila percebe que era um Meliodas chamado para alguma coisa. Zila, com uma cara de sono, desce da taverna e pergunta pro Meliodas o que ele queria. Zila falando: ó, que você que Meliodas não percebe que estava tirando um ronco. Meliodas falando: desculpa incomodar, mas a gente precisa caçar pra taverna, então que tal gente fazer uma competição? Quem tiver a melhor caça vai vencer, que tal? Ao escutar isso, Zila dá pequeno bocejo e fala. Zila falando: beleza, então vamos nessa. Então todos vão pro meio da floresta pra achar a melhor caça. Depois de 30 minutos, Meliodas tinha pegado um lobo grande que tinha uma espada na boca. Sua cor era marrom e Meliodas começa a falar os pratos que dá pra fazer com carne de lobo no lado e Ban começa a falar os pratos que dá pra fazer com a carne dos coelhos. Então os dois começam a discutir sobre quem venceu a disputa até que os dois tomam um susto após cair um urso preto gigante bem nos pés deles. Meliodas, com uma cara de dúvida, pergunta pro seu amigo Ban. Meliodas falando com dúvida: mas de quem será esse urso preto? Ban também com dúvida fala: eu vou a saber, deve ser do achei você, diz Zila, aparecendo no meio da floresta, indo na direção do urso e dos seus novos amigos. Meliodas, com uma cara de neutro, manda uma pergunta pro Zila: então essa é sua caça? Um urso das sombras. Zila acena um pouco pra cima e pra baixo cabeça, significado um sim. Então Zila começa a falar porque do urso, os pratos que dá pra fazer com a carne do urso e usar o seu belo como uma capa pro frio ou pra qualquer coisa. Meliodas falando: bem, foi uma boa caçada, mas acho que eu ganhei essa competição. Após Meliodas falar isso, Ban e Zila ficam irritados com a fala do loiro baixinho. Ban com pouco aberração na cozinha: então nem vem com essa, foi eu que venci. Zila se mete com pouco de raiva e fala: e óbvio que fui eu que venci. Então os três começam uma discussão sobre quem foi um vencedor até que os três olham para a direção do King, que estava dormindo no seu canto, até que Ban acorda King puxando seu nariz com força. Ban falando com raiva: para de palhaçada, seu idiota. King estava se contorcendo de dor pela puxada de nariz. Meliodas falando: bem, temos que achar mais comida porque tivemos muitos prejuízos. King falando com pouco de dor: isso já não é suficiente. Ban falando com pouco de raiva: não, a gente achou bem pouco como castigo, você vai ter que achar uma caça melhor que a nossa. Ban chega perto do King e fala no seu ouvido: e se você achar uma caça melhor, a Diane vai te ver com outros olhos. King fica um pouco vermelho e fala: bem, eu não tenho escolha. Após King falar isso, um rugido muito alto foi escutado no meio da floresta. Meliodas falando um pouco preocupado: que foi isso? Zila sem estar preocupado falando: não foi aqui, foi um urso ou ogro. Ban falando sem estar preocupado: será que não é o homem da montanha? Meliodas falando: parece o Hulk quando está com diarreia. Após Meliodas falar isso, Zila e Ban dão uma gargalhada porque a fala do loiro anão foi muito idiota. Meliodas falando: aí vamos lá investigar. Todos acenam a cabeça, significado um sim. Então todos vão em alta velocidade na direção do rugido. Depois de alguns minutos, os nossos heróis vê alguns soldados reis caídos no chão perto da morte. Então nossos heróis
percebem que tinha algum vivo ainda e vão na direção do sobrevivente Meliodas, falando um pouco preocupado: e aguente firme, soldado traumatizado. Falando, o rugido do amanhecer está respondendo ao ataque. O gigante de armadura, um monstro. Afaste-se. Um monstro de armadura. Depois que sobrevivente termina de falar, ele acaba morrendo na hora. King falando um pouco confuso. O gigante de armadura. Ban falando também confuso. Monstro de armadura. O que é isso? Zilla falando com uma cara de poker. Deve ser um monstro que usa uma armadura, seu idiota. Ban falando irritado: olha, seu filho da pu, mas o pecado da ganância não consegue. Loiro baixinho Meliodas falando um pouco preocupado. Ban King Zilla, nos encontramos. Ban falando confuso. Que King falando: não acredito. Meliodas falando: e só pode ser ele, o Goviter, o pecado da cabra. Depois que Meliodas termina de falar, os nossos heróis continuam indo atrás do monstro em alta velocidade. King falando: já estou captando seus poderes mágicos. Ele está próximo. Ban falando mas não mostra sinal de que vai agir. Meliodas falando: seja como foi, não baixem a guarda. O rugido do amanhecer. Já ouvi rumores desagradáveis sobre ele. King falando: eu vi 2 vezes quando estava do lado do reino. A missão dele em matar seus alvos faz parte do mais vil esquadrão de combate. Banda uma risada e fala: não teria graça. Se não fosse eu, posso partir para cima dele com tudo. Zilla falando com uma cara de sono: só espero que tenha uma luta boa, porque estou quase caindo de sono. Ban falando: concordo com você, Zilla, eu espero que eles sejam fortes. Na frente tinha o esquadrão cercando uma armadura. Estavam algumas coisas que ninguém se importa, até que aparecem os nossos heróis caindo do céu do nada. Boa, enquanto o esquadrão se afasta um pouco. Meliodas falando preocupado: Goviter, você está bem? Figurante do grupo falando: os Ladder, eles são líder do grupo. Falando: não precisa ter pensamentos fúteis ou indagações, o nosso dever é erradicar o nosso alvo sem fazer alarde de concentração. King falando um pouco preocupado: capitão Meliodas falando: quem se mexer perde. Após Meliodas falar isso, fica um clima de filme de velho oeste por 2 minutos, todos se encarando, só esperando o primeiro movimento, até que aparece um moleque com cabelos verdes e de óculos chegando perto do monstro de armadura, e o garoto começou a falar: garoto misterioso falando: você está aí? Peço desculpas pelo atraso, procurei na cidade toda, mas não consegui achar cola. Até que garoto percebe que tinha gente em volta e pergunta: garoto misterioso falando: o que está acontecendo aqui? Ban fica com raiva e fala: o que há com você? Garoto misterioso falando com dúvida: comigo nada. Até que monstro de armadura começa a se tremer e começa a falar: monstro de armadura falando com medo. Goviter com medo. Garoto misterioso falando: calma. Ban falando confuso: que ele está falando? Zilla nos pensamentos: a merda agora fudeu de vez. E monstro levanta seu braço para atacar e Meliodas dá um grito avisando todos. Meliodas gritando corre, então monstro dá soco bem forte no chão, fazendo um buraco, mas todos desviam do ataque. O líder do grupo falando: mate-o. Então os caçadores vão pra cima do monstro pra matá-lo, mas Meliodas acertar todos e manda eles um pouco longe, mas o grupo consegue se recuperar e o líder vai pra cima do Meliodas. O Meliodas vai pra cima do líder, mas acaba sendo incapacitado pelo líder. Meliodas falando com um pouco de dor corre. Goviter, mas os outros do grupo vão pra cima do monstro de armadura, mas Zilla dá um soco no chão e com esse soco o chão todo e destruindo, fazendo que o grupo se afaste-se um pouco. O grupo recusa-se. Alguns do grupo tiveram o mesmo pensamento que era quem e nos seus pensamentos parece que alguém se cagou de medo. Kkkk. Mas o arqueiro do grupo, que estava escondido nos corpos, lança uma flecha com magia bem no monstro de armadura. Zilla nos seus pensamentos: que merda, eu esqueci do arqueiro. Isso mostra que ele é muito figurante. Kkkk. Então uma luz forte acaba secando todos. Depois de alguns segundos a luz forte se apaga e todos menos Zilla ficam impressionados porque o garoto com cabelo verde tinha segurado a flecha. E garoto começa a falar: garoto desconhecido falando o que tinha ocorrido. Ninguém que estava presente conseguia compreender e como um cadáver o homem esperava sossegado o tempo passar, pois a flecha lançada no seu ponto cego com toda força. O preço por romper o selo será alto. O chefe do grupo
grupo. Falando confuso, ele disse ser o Meliodas. Falando também confuso. Seu jeito de falar, King. Falando esse símbolo no seu peito, não me diga garoto. Desconhecido falando minha verdadeira identidade. E Meliodas falando muito confuso e impressionado. Caramba man, falando com muita surpresa. Impossível garoto. Desconhecido falando um dos 7 pecados capitais. O pecado da luxúria da cabra Goviter. Mas eu não sinto nada. Eu quero sentir felicidade, calma, amor. Saudade, raiva ou dor. Só quero sentir, por favor. E se eu te machucar, eu não vou pedir perdão. Desculpa, eu não tenho coração. Sentir felicidade, calma, amor. Saudade, raiva ou dor. Só quero sentir, por favor. E se eu te machucar, eu não vou pedir perdão. Desculpa, eu não tenho coração.